Olá, galerinha da mecânica, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Oscar Motors. Veja bem, uma variedade de eixos vira-briquim aqui sobre a bancada. Acredito que sejam todos de motosserra, mas não tem muita diferença a não ser pelo acabamento, a rosca, comprimento do eixo, das pontas, talvez curso da biela com os da roçadeira. O princípio do funcionamento do vira-briquim é o mesmo. Ele transforma o movimento linear, o retilíneo do pistão, que é o movimento do pistão em linha reta, em uma linha imaginária, de sobe e desce no caso, com os que usam pistão vertical, em movimento angular ou de giro do eixo vira-briquim, certo? Transforma o movimento linear em movimento angular. É uma peça de suma importância, tá, no motor. E o que a gente vai analisar hoje? Uma pergunta que me fizeram lá no grupo, para esclarecer um pouco a tolerância das folgas, quando que o vira-briquim deve ser substituído, como analisar ele. Então, vamos lá? Vamos para o vídeo? Roda a vinheta. Certo. Veja bem, a gente já conversou no começo do vídeo sobre o movimento linear, ou em linha reta, retilíneo do pistão, que é onde começa tudo, onde tem início tudo, a explosão não, a combustão, não é explosão, é combustão do combustível, empurra o pistão para baixo, ele percorre uma linha, aliás, imaginária, uma linha reta, de sobe e desce, sempre em sentido reto, percebe? O trabalho, ou a função da biela, como componente mecânico, é transformar esse movimento linear em um movimento angular. Movimento angular, entenda-se por giro. Percebe? O pistão sobe e desce numa linha reta e a biela converte esse movimento linear em um movimento angular. Tudo bem. Agora, para vocês entenderem a importância, tá, desse mecanismo, dessa peça mecânica e a complexidade dela, veja bem, vamos tomar como exemplo a motosserra da Steel MS 250. Ele atinge uma rotação máxima de 14.000 RPMs. RPM, rotações por minuto, giro por minuto. 1 RPM é uma volta completa do eixo vira-briquim, 360 graus. Perceba, ele quita o ímã, ponto de referência, ele começa o giro, impulsionado pelo pistão, e culmina uma volta completa. Percebeu? Pistão desceu. No primeiro 180 graus ele está aqui embaixo. E para completar o giro ele tem que subir novamente. Então, nós temos que por cada RPM, ou por cada volta do eixo vira-briquim, é um ciclo completo do pistão. Ele desce e sobe de novo ao ponto de partida. Considerando isso aí, então a gente tem que o pistão desce e sobe 14.000 vezes em um minuto. Presta atenção. Se a gente transformar esses valores para segundos, esse pistão, junto com a biela, ele vai descer e subir novamente 233 vezes aproximadamente em um segundo. Imagine, em um segundo, mais de 200 vezes ele sobe e desce. E quando está na lenta, aproximadamente 2.000 RPM, esse ciclo de sobe e desce vai acontecer 33 vezes em um segundo. Agora vocês compreenderam, né? A complexidade do sistema e o cuidado a ter com ele. Por quê? Veja bem. O que nós temos aqui? Aqui nós temos um vira-briquim desmontado. Esse vira-briquim aqui de uma Steel 08, inconfundível pela chaveta da embreagem, aliás, tá?
Aqui eu tenho um montado, certo? Ele seria em essa posição aqui, ó. Perfeito. Vocês podem ver como que o pino ele é integrado no próprio peso do virabriquim, chamado também de bolacha. Tem alguns modelos que você consegue abrir ele, o pino encaixado à pressão em ambos os pesos, então você consegue abrir ele na prensa. A Steel, por regra, todos são assim, o que impossibilita muitas vezes o conserto, ou quase sempre, praticamente sempre. Eu já vi pessoas que trocam o rolamento, às vezes quando só o rolamento estraga, mas vocês têm que considerar que no momento que o rolamento estragou, e se o motor funcionou por muito tempo com esse rolamento estragado, ele vai produzir um desgaste anormal no pino e no couro da biela, certo? Então, nós temos o pino, mancal da biela, rolamento de agulha e biela. Esse aqui é o conjunto, depois você prensa a outra parte e você forma o eixo virabriquim. Certo, veja bem, é normal na biela uma folga nesse sentido aqui, ó, conhecida por folga axial para os lados, perceberam? Aí, ó. O que não deve ter, não deve existir, é folga radial. No caso, na posição de trabalho do virabriquim, folga para cima e para baixo. Essa aí deve estar zerada, não pode ter folga nenhuma. Folga axial, uma mínima folga axial sim, folga radial não. E o que eu entendo por uma mínima folga axial? Veja bem, em um virabriquim de uma motosserra usada, mas que está bom, que pode continuar sendo utilizado, nós temos aqui uma folga axial de 70 centésimas ou 0,7 de milímetro. Ele não chega a 1 milímetro, percebe? Nós estamos falando de um virabriquim já usado, e essa folga aqui, ó. Percebe? Aqui. Perfeito. 70 centésimas em um virabriquim já usado, eu considero até aí muito aceitável. E no virabriquim novo, isso aí deve cair para 30, 40 centésimas de milímetros, não mais que isso. Mas até 1 milímetro, já como exagero, eu considero ainda utilizável se ele não tem folga radial para cima e para baixo, certo? Muito bem, veja aqui. Aqui eu tenho o virabriquim, meu virabriquim de referência, que eu estava testando bem. Eu sei, testando recém, eu sei que ele está bem. Até porque eu vou montar essa motosserra com esse virabriquim. Veja a folga axial dele. Percebe? Agora, veja a folga axial desse outro aqui. Ele também está bem, porém, veja bem. Novamente. Novamente. E agora veja esse aqui. Para quem falou que o de baixo é o que tem mais folga axial, acertou. Porém, eu sei que ele está bem também. Ele tem essa folga axial, mas ele não tem nada de folga radial. Está zerado. Certo. Para testar essa folga radial, primeiro você deve lavar esse virabriquim. Ele tem que estar limpo. Ele tem que estar limpo. Não pode ter óleo, sujeira, nada que venha interferir na avaliação dele. Logo depois que ele estiver limpo, você testa a folga axial, gira ele de novo, testa aqui, gira de novo, testa. Se ele está no motor, gira várias vezes, testa várias vezes, até ter certeza de que a folga axial é aceitável. Não tem como eu mostrar outro jeito para vocês. Vocês vão ter que testar vários virabriquim,
de motores que vocês sabem que está bem e outros que estão ruim, e vão pegar no tacto, pegar o jeito, tá? Pegar aquele jeito de mecânico de só fazer esse jogo e já saber se o virabrequim tá com muita folga, se tem bastante tempo de vida ou não. Isso aí só vem com o tempo e a prática. Mas veja bem, testa aqui, depois que tiver tudo certo, você conferiu a folga axial, vai para a folga radial. Com muito cuidado, você pode ver que ele tem essa folga aqui, esse deslocamento da biela é normal. Todos têm essa folga. Pode ver aqui. Veja aqui também. Percebe? O rolamento dentro ele tem que ficar solto, ele não pode ficar preso entre os pés, entre as bolachas. Esse aqui também, em maior ou menor grau, todos têm essa folga. O que você tem que fazer? Leve ele no meio e bem a pino. Não me força a biela para um lado, não fique forçando a biela para testar a folga radial. Não, aí não vai aparecer nada. Não fique forçando nem para cima, nem para baixo, nem para a esquerda, nem para a direita, e aí você testar a folga axial, aliás, radial. Você tem que deixar ele bem, você sente no tato, ou leva atrás, quando tiver bem no meio. Levou, trouxe, Não estou falando disso aqui. Eu estou falando disso aqui, ó. Procurar uma com um pouquinho mais de folga para vocês perceberem. Seria, no caso, esse aqui. Bota suavemente no meio, leva atrás, e aí vai diminuindo até deixar ele no pino. E aí, testa para cima e para baixo. Eu estou fazendo movimento agora, ó, para analisar a folga radial. E ele está zerado, não tem nada. Aí, o que você faz? Leva de um lado aqui, deixa ele bem no pino de novo. Pode ver, o que eu levo, trago até achar o ponto certo. E tento achar de novo uma folga. Não tem nada. Gira o virabrequim várias vezes. Lembra que ele tem que estar limpo. E vai de novo. Deixa no meio. Leva atrás. Não fica forçando para nenhum lado. E trata de achar aquela folga radial. Que não deve ter nenhuma. Certo? Da maneira que eu posso explicar para vocês, para analisar o virabrequim, é simples. Depois que vocês pegam o jeito, pegam o tato, não tem erro. Veja bem, só a modo de referência, eu vou pegar o virabrequim que está bom e um que eu sei que não está bom, que já foi trocado por isso mesmo. Veja bem, folga axial. Percebe? Olha a diferença. De novo. Esse virabrequim está com muita folga axial e, por consequência, é bem provável, provável não, ele tem, mas em outro caso, bem provável que ele tenha. Escute bem. Vamos tentar ir mais perto, aqui. Aí tá. Tá batendo. Ele tem muita folga, já tá com desgaste. Você procura o meio, achou? Aí tá, tic-tac, tic-tac. Essa biela, o que vai acontecer se for montado nessa situação, com ele batendo? É bem simples. Ela vai funcionar em lugar. Lembrem que eu falei para vocês, né? A plena carga, eu bote que ele esteja umas 10.000 RPM. Com certeza, quase 200 vezes por segundo, ele vai fazer esse movimento. Imagine. E em lugar dele girar liso, o virabrequim, a biela sobre o seu rolamento, ele vai bater. Todo o tempo ele vai ficar batendo. No sobe e desce ele vai bater. Vai chegar uma hora, o que vai acontecer aqui? Esse rolamento vai começar a quebrar, esmigalhar. E essa gaiola aqui é de aço. As esferinhas, aliás, os rolinhos são de aço. Ele vai quebrar isso aqui. Isso está dentro do cárter. Vocês sabem como funciona o motor dois tempos. Ele trabalha por compressão da mistura no cárter. Então, o que vai acontecer? Simplesmente, quando o pistão baixar
e começar a fazer a transferência do combustível, de mistura combustível ar que está no cárter, vai subir junto aos farelos, as migalhas do rolamento vai subir e vai terminar com camisa e pistão. Muitas vezes, tentando ahorrar um pouco em não trocar um vira-briquim, você dá uma perca praticamente total no motor, porque vai quebrar vira-briquim. Se você montar com ele assim, vai quebrar vira-briquim, vai quebrar camisa e pistão. Tá, galerinha? Dentro do motor, para testar, isso aí vem com o tempo também. Eu não posso dizer que vocês vão sair fazendo isso aqui, mas com muita prática vocês conseguem. Quando você suspeita de uma biela batendo, vocês... Esse aqui está sem os anéis, sem o segmento, então o pistão se mexe muito fácil. Porém, quando ele tiver com o segmento, ele vai criar um atrito na camisa e vai frear o pistão. Vocês procuram o lugar e com o pistão imóvel, trata de achar um tic-tac no volante. Tá vendo? Ele não pode ter nada. Se tiver um tic-tac, tic-tac, de lá e para cá no volante, e o pistão estiver imóvel, é bem provável que você tenha um problema no colo da biela ou no pino do pistão, com desgaste. Agora, se atentem, presta atenção. Se fizer esse movimentinho de nada, mas o pistão se mexer junto e dar um tic-tac, tic-tac, é folga dos anéis na canaleta até certo ponto é normal, um motor já usado. A forma mais fácil de você analisar enquanto a folga na biela, abra, tira o escapamento com um toco de madeira. Estou falando um toquinho de madeira, não vai encaixar um pedaço de ferro aqui dentro, né? Imobiliza o pistão e trata de achar uma folga. Se você achar uma mínima folga de tic-tac aqui no volante, e o volante estiver bem apertado, estiver tudo certo, e o pistão não se mexe para nada, tira o cilindro, desmonte, ou você tem um problema aqui ou aqui. Tá, galerinha? Muito bem, hoje é domingo, veja bem, já é 10h15 praticamente. Esse vídeo vai hoje ainda ao ar. Espero que seja de proveito para vocês, assim como eu tive uma imensa satisfação em vir aqui fazer esse conteúdo, preparar esse conteúdo. Certo, galerinha? Então, um abraço, até a próxima e a gente se vê muito provavelmente amanhã, segunda-feira ou quarta-feira.